Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Anota aí, 12h59, dia 10 de dezembro. Nossa, como tá passando rápido, terça-feira, né? No instante tá passando. Anota aí também a nossa temperatura, clima. Agora em Arapiraca, 33 graus, possibilidade de chuva 0%. São Pedro não tá ajudando em dezembro não, né? E a umidade relativa do ar em 35%, vento de 16 km por hora. Então, esse é o clima agora. Se hidrate, tome bastante água, proteja-se, use protetor solar, né? E proteja também quem você é. Mas mamães, eu tenho visto, doutor, algumas mães inadvertidamente com seus filhos, crianças, andando no centro da nossa cidade com esse calor que está fazendo aí, sem proteção. Gente, leva uma sombrinha para andar com os seus filhos, né? A gente já sabe que o sol é muito bom, mas depois de determinado horário pode fazer mal e vai fazer mal. Sem contar que o que nós levamos de sol é como se fosse uma poupança. Vai ser a vida inteira. O sol que você tomou quando criança, ele vai se refletir na sua velhice. Tá bom? Muito bem, dia de terça-feira você já sabe que é dia de bicho de patas aqui. Tô com a doutora Alessandra Nogueira. E o assunto de hoje, principais dúvidas sobre pets. Então, todas as dúvidas que você teve, toda a ruma de dúvida, como a gente fala aqui, o ano todinho, ela vai tirar aqui ao vivo e em cores, né? Então, você pode participar pelo 996398389, isso, nosso WhatsApp, ou então pelo nosso chat aqui no NN Play. Entra aí no YouTube, estamos ao vivo pelo NN Play, o canal oficial do Alagoano 2025 e da Copa Alagoas. Mas eu quero falar para você da Casa dos Velhinhos, Natal Solidário, a Fórmula Farmácia de Manipulação, Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, e também o Saúde em Foco com André Pepes. Funciona assim, gente, ó, você faz o seguinte, você compra fraldas geriátricas tamanhos M ou G e vai lá na Fórmula. Diz assim, olha, vim fazer minha parte, vim contribuir aqui para o Natal Solidário da Casa dos Velhinhos. E lá, você fazendo isso, vai ganhar essa eco bag aqui, muito bacana, ó, coisa linda, que é essa eco bag, tá? Para você ir para a praia, levar seu protetor solar, né, levar seu boné. Então, muito bacana. E você também que está precisando de consulta com o reumatologista, Dr. Vinícius Menezes está dando 10% de desconto que serão revertidos para a campanha. Próximo aí do dia 24 de dezembro, a gente vai fazer a entrega dessas fraldas. Faça isso. Por que fraldas, Pepes? Porque é o seguinte, fraldas são descartáveis e é um custo muito alto para a Casa dos Velhinhos manter. Como não tem nenhum incentivo, né, de nenhum tipo de ajuda extra, isso, são mantenedores, são pessoas, são empresas que adotam a Casa dos Velhinhos, então faça isso também, compre fraldas. São 50 idosos que são assistidos pela Casa dos Velhinhos aqui em Arapiraca. Vamos fazer a nossa parte, vamos chegar junto, vamos ajudar, então passa lá na Fórmula, Rua do Estudante número 160, esquina com a Esperidião Rodrigues, ali na esquina do antigo Hospital Afra Barbosa. Todo mundo sabe onde é a Fórmula aqui. Tá legal, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. O último programa da 11ª temporada do Saúde em Foco, o último programa da Bicho de Patas em 2024, já que a partir de sexta-feira a gente dá uma descansada para preparar novas coisas, novidades aqui para o Saúde em Foco, para sua 12ª temporada, se Deus permitir. E é uma satisfação grande tê-la aqui como parceira, já 3 anos que a gente tá junto aí, né? E para falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que você sabe que são os pets. Então, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Verdade. Então, além dessa parceria, essa gratidão em poder informar os nossos ouvintes, né, sobre a saúde dos pets e como melhorar, né, cada dia a nossa convivência com eles, a qualidade de vida, especialmente. Nossos pets estão envelhecendo muito, né? Estão envelhecendo hoje com qualidade de vida, né? Hoje nós temos os animais chegando a 20, 22, 23 anos, dependendo da raça, né? Da espécie, tranquilamente, com saúde, com qualidade. E é isso que a gente faz toda semana aqui no programa. Perfeito. Doutora, quais vacinas meu pet precisa e com que frequência? Muitas pessoas pensam, eu vacino só quando tem aquela campanha da raiva. O governo faz, o governo municipal, estadual,
eu vou vacinar meu cão, meu gato contra a raiva, mas quais as vacinas meu pet ele precisa tomar e com que frequência? É curioso que eu acho que, sinceramente, há 10 anos atrás, como isso era diferente. Eu digo 10 anos, foi um dia desse, né? As pessoas vinham com essa informação que só tomou vacina antirrábica da campanha e que não conhecia nenhuma outra vacina, só ouviu falar, por exemplo, né? Então, nós temos vacinação polivirais, né? Que são aquelas principais doenças virais dos animais, que inclui a cinomose, principalmente, a parvovirose, leptospirose, né? Coronavirose, que é diferente a cepa da coronavirose nossa, mas que existe coronavirose gastrointestinais em animais. E tantas outras, para felinos também, né? Temos a vacina contra a giardia também, é um parasito, né? Nós temos a vacina contra gripe, né? A bordetela, que é uma bactéria comum do trato respiratório dos cães. Então, essa gama de vacinação, né? Está aí para ajudar justamente nessa prevenção para a saúde pet. Perfeito. Outra pergunta, doutora. Uma coisa que a gente tem visto, e de vez em quando a gente vê um na rua, ou então vê um com o tutor, né? É os cães gordinhos, cães e gatos, né? Eu conheci um gato, que é lá do meu amigo Thales, da Via Agreste Seguros, alguns anos atrás. E eu encontrei o Garfield, é um gato da mesma cor do Garfield, né? Tava super gordo. Aí um dia desses eu fui visitar meus amigos lá. Um abraço, Thales, um abraço ao Vanir, todo mundo que faz aqui a Via Agreste Seguros. Você quer fazer seguros para o seu carro, seguro de vida, procure os profissionais. Thales e a Alvanir tem um plano para você, para sua casa, para você, para o seu veículo. E cheguei lá na recepção, tava lá, aquela coisa linda, bem gordão, bem grandão. Aí essa algumas semanas atrás, eu fui visitá-los novamente e o Garfield já estava lá, magrinho. Digo, o que foi que fez? Não, nós tínhamos que fazer um regime com ele aqui, né? Se a gente queria ele com a gente aqui, então a gente tinha que tratar. E ele estava bem fitness, viu? O Garfield estava bem fitness lá. Então, como saber se meu pet ele está acima do peso, doutora? A gente consegue diagnosticar ou verificar, né? Não é bem o diagnóstico, mas nós, os tutores, conseguem primeiro ver aquela gordura localizada, né? Que fica em região abdominal. Então, é o primeiro sinal. Segundo, a gente consegue visualizar de cima, depois eu vou encaminhar umas fotos assim bem interessantes, visualizar de cima a estrutura que ele desenvolve. Então, nós temos do grau 1 ao 9, né, de sobrepeso. E isso é fácil de identificar, uma visualização por cima, né? O pet está embaixo, você por cima e visualizando ele no chão, você consegue identificar esse sobrepeso e entender que ele está acima do peso. Além de que, por exemplo, exercício com dificuldade, ele tem dificuldade em subir escadas, em fazer exercícios, em fazer uma leve caminhada, fica extremamente cansado, né? Então, esses são os principais sintomas e sinais que esse pet está obeso e que precisa de cuidado para perda de peso com saúde, que isso é muito importante, né? Não é só fechar a boquinha dele lá, vamos dizer. Não é só diminuir a quantidade de ração que você dá. Tem outros mecanismos e artifícios que a gente pode fazer para ajudar nessa perda de peso com qualidade. E uma das coisas que algumas pessoas inadvertidamente não têm conhecimento, não é porque não queiram, é porque às vezes eu não sabia, por exemplo. A doença do carrapato, gente, o carrapato ele pode matar um cão, né? Lembra, dia 8 de janeiro desse ano, o Dodô, nós socorremos o Dodô, uma situação muito grave. Se não tivesse sido socorrido a tempo, o Dodô teria falecido. Aliás, fui visitar o Dodô, né? Fui levar a raçãozinha dele lá. Ele, quando me viu, partiu de lá e foi uma alegria só. Eu passei algum tempo com meu amigo. Antes do Natal, vou vê-lo novamente, né? O Dodô é um cãozinho de rua que a gente cuida dele, tá lá sob os cuidados do Nando, o adestrador, tá lá no canil do Nando. O Nando tem um carinho muito grande e o Dodô tem um carinho incrível pelo Nando, né? Então, essa semana também, doutora, eu fui levar minha viatura para lavar e cheguei lá, a Toby, que é uma cadelinha, tava o pessoal dizendo, André, ela tá gripada e tá sangrando. Eu digo, tem alguma coisa errada pelo nariz. Eu digo, tem alguma coisa errada. E você acha que é o que eu digo? Eu acho que você deve levar no veterinário. Você faz o seguinte, você leva lá a sua cadelinha no veterinário para
A gente tem um amigo veterinário que ele vem aqui, ele pergunte, porque isso não é uma coisa comum. E realmente foi diagnosticado o quê? A doença do carrapato. Né? Falei para eles, ó, tá vendo que eu falei? Eu não sou veterinário. Eu disse a vocês para procurar uma ajuda profissional, vocês procuraram, olha aí. Então, doutora, qual é a importância da vermifugação e do controle de pulgas e carrapatos? Além de muitas, mas justamente a prevenção, principalmente do carrapato, das doenças da hemoparasitose, né? Que são doenças provocadas pela transmissão do carrapato. O carrapato infectado com a doença, a gente não vai saber qual é, por isso que é importante mantê-lo afastado dos animais. Vai picar o cão e vai transmitir a doença. Basta 2 horas de contato direto do carrapato com o cão para que essa doença seja transmitida, né? Ele mata um boi, né? Essa doença mata um boi. Você imagine um cão ainda mais pequenininho, por exemplo, de menor porte. Então, mantê-los afastados vai evitar diversas doenças. O tratamento dessas doenças são longas, são caras, né? O desperdício financeiro é grande, né? Porque não é uma doença que se trata com uma semana, é doença que é tratamento no mínimo 30 dias e depois um acompanhamento semestral. Então é muito importante. Além de vermes, os vermes eles podem estar alojados no organismo e migrar para diversas partes do organismo, não só no trato intestinal, que é o mais comum, mas eles migram para o pulmão, para o coração, né? Os vermes. Eles andam por toda a circulação, circula realmente, cai na circulação sanguínea e terminam indo para diversas áreas do corpo, que às vezes é até de difícil detecção, porque já pensou um verme instalado no pulmão, a gente só vai, no coração, por exemplo, só vamos conseguir identificar através de um ecocardiograma. Então, você vê a importância aí de fazer a prevenção antes que a doença se instale. E quando a gente fala de vermifugação, por exemplo, a gente pode vermifugar a cada 3 ou 4 meses, especialmente aqueles pets que andam muito em jardins, que eles passeiam demais, eles têm contato com outros cães, né, com outros animais. É importante fazer essa vermifugação entre 3 e 4 meses e ficar repetindo durante esse período. Doutora, a alimentação dos pets, a gente falou ao longo desse ano aqui, em várias entrevistas que nós fizemos, às terças-feiras, que mudou muito, mudou tudo, né? Hoje você tem rações, vamos dizer assim, politicamente corretas, rações que não têm corantes, rações que não têm tantas coisas como tinham antigamente. A gente tinha apenas um ou 2 tipos de rações há algumas décadas atrás. Hoje nós temos vários fabricantes que têm para a faixa etária do seu cão, para a raça do seu cão, para o porte do seu cão. Então, alguns tutores podem estar perguntando, mas, André, eu chego numa loja, chego na Bicho de Patas, tem um monte de rações expostos. Como é que eu faço para saber qual é a melhor ração para o meu pet, doutora? Como é que os tutores chegam a essa decisão, seja para o cão ou seja para o gato? A melhor ração é aquela que você acabou de falar aí, André. É aquela que vai de acordo com a faixa etária daquele animal. Isso vai depender de tamanhos, porque sim, cada ração tem uma diferente para a boca, para o tamanho da boca, para o formato do dente, para o formato da boca no geral. Ele é importante também para as articulações. Então, aquele cão de grande porte, né? Os cães de grande porte, eles não podem comer uma ração, por exemplo, que os pequenos portes comem. Eles não podem comer em faixas etárias diferentes de idade, né? Os cães filhotes, a gente tem muita pergunta sobre isso, é até 12 meses de vida, né? São filhotes. A partir de 12 meses até os 7 anos de vida, de 1 a 7 anos, eles são adultos, né? Quando eles acima de 7 anos, eles já são sênior, idosos. Então, essas são as diferenças das categorias. Então, muito importante, divida isso certinho, né? Optem, se for ração, a ração natural, de preferência sem um aditivo do transgênico, mas hoje nós temos sim rações com transgênico ainda, mas de excelente qualidade. Mas opte por uma coisa mais natural, por uma alimentação mais natural e respeite a faixa etária do seu pet. Doutora, e voltando um pouquinho aqui, a importância também da gente estar ligado nos check-ups dos nossos pets, né? Os sinais que indicam que ele precisa de assistência e também a prevenção é mais barata e eficiente do que tratar, né? É sempre um check-up, por exemplo, num animal saudável que não teve nenhuma doença anterior, uma vez ao ano, né? É o suficiente para a gente manter a regularidade.
visto que se a gente tem uma qualidade de vida aí até 7 anos de idade, esse cão tá adulto, você vai fazer durante esses 7 anos 7 check-ups, por exemplo, né? Não é valores absurdos, mas isso vai prevenir e vai nos deixar mais antenada do que a gente precisa pensar quando esse animalzinho chegar na fase adulta, né? Na fase idosa, na verdade. E aí, depois de 7 anos, tenta fazer regularmente a cada 6 meses, especialmente se ele tem alguma dificuldade, alguma doença associada. Se ele teve a doença do carrapato anteriormente, a gente não pode passar de 6 meses para fazer um check-up desse e verificar se houve alguma regressão da doença, se a doença causou alguma sequela, porque às vezes a gente demora a observar a sequela que aquela doencinha ali anterior causou. E doutora, a gente pode oferecer comida caseira para os pets? É aconselhável? Olha, a comida caseira, né, ela precisa ser bem manipulada e fornecida, porque é possível sim, André. Agora, a composição desse alimento não pode ser, por exemplo, aquele resto de alimento, comidas gordurosas, feijão, arroz, macarrão, muito alimento que nós consumimos diariamente. Esses animais não podem consumir. Então, é necessário passar por uma avaliação com o nutricionista, onde ela vai calcular tudo. Peso dele, idade, vai levar tudo em consideração. O que é que ele faz, se ele é um cão sedentário, se ele é um cão ou gato, que ele tem uma atividade física, né, coerente. Então, o tamanho, o porte, tudo isso vai variar. Então, é importante verificar isso. Já na ração, ele já vem esse cálculo pronto. Você pode seguir tabelas, né? E isso se torna mais fácil. Mas se você optar por alimentação natural feita em casa, você precisa tomar esses cuidados. Um abraço aqui para Dilza, que está ouvindo a gente lá no sítio Ouricuri, em Atalaia, que não perde o Saúde e Foco, a Mércia e a Ângela lá em Olivença, a dona Marli de Leite em Garanhuns, a dona Hilda aqui no Capim, né? A Neide também, que não perde o Saúde em Foco, você também que não perde o Saúde em Foco, mas que não tem tempo, não tem vontade de mandar para cá. Mas, André, eu sempre ouço o seu programa, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O assunto são as principais dúvidas sobre os pets. Entenda-se aí, cães e gatos são os domésticos que nós temos com mais habitualidade, né? Na nossa residência, com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, médica veterinária, tá? Um grande abraço para todos vocês. Doutora, em relação também à importância aí de hidratar, né? A gente está vivendo momentos assim que alguns tutores colocam a água lá e aquela água passa o dia todo. E às vezes essa água passa o dia no sol. Olha, gente, é malvadeza. Sabe por quê? Porque se você colocar a água dentro de casa, na sombra, se você deixar uma água só ali, ela fica quente com a temperatura que está fazendo aqui, né? Você imagina você deixar água para o seu pet lá fora, no sol mesmo. E aí, doutora, nem eu tomava, né? Eles também não vão tomar, né, doutora? Água quente. Exceto quando se eles estiverem morrendo de sede, eles vão ter que tomar aquela água muitas vezes quente, né? Suja e com algumas bactérias, por exemplo, do acúmulo daquele tempo ali. Então precisa ter muito cuidado relacionado a isso. Qual é a frequência de trocar? Então, a gente precisa trocar. Nessa temperatura, a gente precisa ficar avaliando realmente. Tem dia que está muito mais quente que outros, né? Mas se você conseguir trocar essas 3 vezes ao dia, chegou pela manhã, chegou meio-dia, a gente não está em casa, às vezes está trabalhando, mas tem um contato em casa, consegue ir, sempre que tiver disponibilidade de trocar essa água, trocar, né? E uma coisa muito importante sobre a hidratação é que quando esses animais, especialmente gatos, nós temos um problema muito grande com o consumo de água em gatos. Quando eles chegam doentes, por exemplo, às vezes eles só estão 2 dias, né, que não estão se alimentando. Mas, André, ele chega com um grau de desidratação tão severa que às vezes o tutor fala, ele realmente tem uma dificuldade um pouco pequena de tomar água, mas que quando adoece isso fica gigantesco para o animal, né? Então, você imagina que ele precisa se hidratar para que quando for necessário, quando ele precisa passar por uma situação de risco, que envolve risco à morte, inclusive, gatos, por exemplo, eles podem fugir, ficar um tempo sem consumir água. Então, para que eles, quando passem por uma adversidade dessa, consigam sobreviver o máximo possível, né? Então, hidratem bastante seus animais, porque isso melhora tudo, melhora o consumo de alimentação, melhora a digestão, melhora as fezes, né? A quantidade de fezes que ele deve defecar por dia. Então, é muito importante. Então, para isso, precisa estimular esse consumo, né? E aí tem uma pergunta muito importante que é
quando saber que seu animal está desidratado, quando seu pet está desidratado, né? Você precisa ver pelas mucosas, né? A mucosa da pele, que ela fica muito mais ressecada, você levanta a pele, tá aquela pele seca, né? Sem voltar para a posição normal por muitos segundos, a gente conta de 0 a 10. Tem animais que chega até 10 segundos e a pele continua com aquele tugor que a gente fala, né? E a própria mucosa ocular, ele é muito informativo. Se os tutores conseguissem ver com frequência como é o normal, para quando acontecer uma anormalidade, eles ficarem mais de olho e tentar salvar mais vida dessa forma. Perfeito. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e falando em água, vou pegar 2 caroços d'água para mim, 2 caroços d'água para a doutora, né? E na volta você pode mandar suas dúvidas para cá. André, tem o meu pet, não sei o que fazer. Na realidade, assim, ó, se você não tiver um quintal que tenha sombra, né? Procura trocar com mais frequência a água deles. Na hora que você for para casa almoçar, troca a água, oferece a água, coloca num lugarzinho que tenha sombra dentro de casa para que ele possa tomar, ele possa chegar. Não passeie com seu animal depois das 8 da manhã, tá pesado, gente, tá? E também não passeie com seu animal à tarde. Deixe para passear com seu animal depois das 18 horas, 19 horas, porque o chão tá frio, você não vai queimar as pantufas dele ali, os coxins deles, né? Então faça isso que você vai ter um pet ali para sua vida inteira. Eles não vão reclamar não, porque você está passeando com ele não, mas eles vão se sentir e vão queimar as suas patas, né? Então não é bacana. Eles vão dar só alegria para você, mas é assim. A gente vai pro intervalo, volta já, não sai daí não que eu vou tomar minha água aqui com a doutora. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é principais dúvidas sobre os pets, né? As principais dúvidas do ano de 2024, que a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, médica veterinária, escolheu para a gente falar, né? Então, doutora, vamos falar sobre comportamento e bem-estar agora. Por exemplo, meu cão late muito quando fica sozinho. O que nós podemos fazer como tutores? É o enriquecimento ambiental, né? Essa é a chave para aqueles animais que ficam muito tempo sozinhos,
que não se acostumam, né, não se habituam, a gente precisa enriquecer esse ambiente. Como é que acontece? Com qualquer tipo de brinquedo que consiga entreter ele e que consiga fazer a diferença, né? Porque você compra um tipo de brinquedo, ele não deu não valor, ele não... Então você vai ter que pesquisar e identificar o que é melhor para ele naquele momento, né? Outra coisa que André fala muito aqui é ligar, né? Ligar televisão, rádio, algum tipo de sons que sejam emitidos durante aquela ausência, né? Deixar também objetos pessoais seus, seja uma roupa velha, que tenha mais o seu cheiro, para poder ver que ele entenda que você está por ali, que vai chegar, que não vai demorar, por exemplo, de ficar se ambientando, né? Então tem alguns recursos como esses que ajudam esse pet a ter esse entretenimento, porque ele entende que é como se você não fosse mais voltar, que ele está sozinho e desamparado naquele momento. É mais ou menos isso que esse animalzinho sente quando fica só. É verdade, eu sempre falei aqui, né? Você vai aí no próprio YouTube, você vai lá, músicas para acalmar seu pet. Então você vai ver ali umas caixinhas de música que, inclusive, quando você aciona que passa os primeiros comerciais, não passa mais comerciais. Então eles têm uma música calminha, tocada no piano ou na caixinha de música ali, que você deixa ali, e aí vai ajudar muito ao seu pet a ficar mais tranquilo. Bolota é expert nisso aí, né? Doutora, como ensinar meu gato a usar a caixa de areia? Tá lá, você quer sair de casa, mas quer deixar o seu pet, o seu gato dentro de casa e a caixinha de areia tá ali. Como ensiná-lo? Existe alguma maneira de domesticá-lo a fim de que ele possa sempre usar a caixinha? Existe. Primeira opção é você tentar espalhar, deixar em alguns outros locais, especialmente quando ele for filhote, né? Filhote, ele brinca muito, ele fica muito sem lembrar que existe a caixinha de areia ali. Então, seria uma boa saída você conseguir espalhar na casa o máximo que você puder. Eu entendo que não fica esteticamente muito bonito, mas até realmente ele aprender e entender que ali é o local dele fazer as necessidades. Outra forma importante é você colocar essa caixa de areia onde ele já aprendeu a ir, né? Não se preocupe que depois que ele aprender a usar a caixa de areia, você pode levar para onde for, ele vai procurar essa caixinha. Então, onde ele já faz aquela urina que ele não quer que faça, você coloca aquele areia dentro da caixa e naquele local específico que ele já faz. Quando você quer, por exemplo, deixar que ele faça, tem animaizinhos filhotes, gatos, cães, que fazem em cima de sofás, né, em tapetes, que é muito comum. Então você usa o repelente, né? Existem os repelentes que ajudam muito nessa fase. E usar o repelente, muita gente fala, não funcionou. É porque você não insistiu e não adestrou, vamos dizer assim. Então existe técnicas de adestramento para isso, mas você precisa usar esse produto com frequência. O cheiro não vai ser desagradável para os humanos, mas para os pets eles não gostam muito e não chegam perto. Então, borrife esses sprays, existe aerosol, que é a melhor opção. São os educadores aerosol, eles têm um atrativo melhor, na verdade um repelente melhor, que vai ajudar ele a afastar daqueles locais indevidos. O uso de tapete higiênico para gatos também pode ajudar bastante. Você pode colocar o tapete higiênico em cima da areia do gato e pingar os atrativos. Nesse caso para atrair, né? Vendem separados ou juntos os repelentes, que é para você afastar daquele local, e os atrativos para você chamar aquela atenção. Os tapetes higiênicos também ajudam nessa tarefa difícil. Tá. E doutora, nós tutores às vezes esquecemos de algumas coisas ou não sabemos mesmo dessas coisas, né? Sejam os cães ou sejam os gatos. Eles dormem demais, esse povo, entendeu? É normal, doutora, um pet dormir tanto e um gato dormir tanto também, o cão como o gato? Vai depender da fase da vida dele. Os gatos, eles dormem mais, os cães dormem menos, mas os filhotes, eles tendem a dormir mais. Especialmente aqueles animais, seja cães ou gatos, que têm vidas noturnas, hábitos noturnos, né? Tem raças, por exemplo, que são caçadores. Eles vão passar parte do dia dormindo, às vezes o dia inteiro dormindo, mas à noite eles estão na atividade. Eles estão ativos, pronto para caçar, para proteger os seus tutores, né? Que acontece muito isso. Então precisa ver o hábito.
Quando está errado, é quando esse pet que não tem o hábito de caçar, nem de proteger, ele é um cão que ele normal que eu digo, que vive em contato com vocês, que ele não tem nenhuma dessas particularidades, mas que ele está dormindo exageradamente. Isso pode ser algo que a gente precisa ficar de olho, se não é algo que está prejudicando a saúde dele, né? Especialmente os idosos. Muita gente diz que idoso dorme demais. Ele dorme realmente mais, mas tem idoso que passa o dia inteiro deitado, mas ele está deitado porque ele está com dor, porque ele não quer levantar, ele não tem coragem nem de comer, por exemplo. Então é o tutor que vai observar isso, né? Em casa, no dia a dia, como é que está esse comportamento. Uhum. E o que fazer, doutora? E falando agora de emergências e primeiros socorros, que foi o tema da nossa entrevista na semana passada. O que fazer se meu pet engolir algo perigoso? Nós falamos muito sobre a questão das árvores de Natal, dos pisca-pisca. Então a gente precisa ficar de olho. Se ele ingerir algo que for grande, com um tamanho que você acha, considere que dá para abrir a boca, você precisa fazer inspeção da boca no primeiro momento, com a tentativa de retirar, tá? Uhum. Se esse objeto, ele desceu, ele passou pelo trato, pelo esôfago e ficou alojado em algum local ali que você não sabe, não vá fazer, ingerir alimentos, por exemplo, com o intuito dele colocar para dentro, né? Uhum. Ou mesmo estimular o vômito para colocar para fora. Então, cuidado que esse objeto pode estar perfurando e isso vai dificultar ainda mais. Esse caso é um caso de emergência, precisa ser procurado a clínica veterinária com urgência. Mas, no geral, é inspecionar a boca e observar se você consegue ainda retirar aquele objeto enquanto antes. Uhum. Tem uma participação aqui da Nalva do Cavaco. Ela diz assim: boa tarde, sou a Nalva aqui do Cavaco. Meu cachorrinho, que é um chiquinho Pit, ela colocou aqui, gosta de comer cuscuz. Isso faz mal para ele, doutora? Semana passada nós tivemos uma pergunta como essa e o cuscuz ele vai fazer mal sim a seu animal. O cuscuz ele retém cálcio dos ossos a longo prazo, lógico. Não é porque eu dei um pouco de cuscuz hoje, esporadicamente, que ele vai causar algum mal. Mas a longo prazo ele tende a causar essa carência, essa ausência de cálcio, principalmente nos filhotes e nos idosos. Ele retém cálcio dos ossos dos animais. Então é importante não administrar o cuscuz como forma de única alimentação, porque às vezes eu tenho pets que só gostam de comer cuscuz, né? Então o milho, né, ele não é ideal para os animais. Uhum. Tá falado aí. Doutora, quais os primeiros passos em casos de envenenamento também? São perguntas muito frequentes. Meu gato, meu cão, engoliu alguma coisa e quais são os sinais, primeiros sinais que eles podem dizer pra gente que tem alguma coisa errada? O envenenamento, ele é muito comum acontecer vômitos, às vezes diarreia, salivação intensa, né? O pet fica babando excessivamente. O globo ocular, ele tende a ter um aumento ou ficar rotacionando. Então, esses casos de intoxicação são emergências. A gente precisa levar ele imediatamente, porque, por exemplo, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que foi que ele comeu. E se souber, já leva a embalagem, já leva também o nome do produto para identificar se ele foi tóxico mesmo, né? Em caso de animais peçonhentos, por exemplo, escorpiões, cobras, esse não pode ser esperado. A ida ao veterinário é imediata. A gente não consegue informar ou dizer o que você faça é procurar ajuda imediatamente. Mas, em alguns casos de intoxicação, por isso que eu sempre falo aqui, nunca dei o leite, né? Como forma de cortar, entre aspas, o veneno. Isso vai, ao contrário, ele vai fazer com que o veneno ele se espalhe mais rapidamente pelo corpo. O que precisamos ter em casa, por exemplo, é um antitóxico. Isso pode acontecer, que é emergencialmente você fazer um uso de antitóxico para tentar que esse veneno se agregue a esse antitóxico. Não que ele seja o santo resolvedor dessa situação, mas ele pode minimizar até a chegada na emergencial. E o famoso, que eu sempre falo, do carvão ativado, né? Tem algumas marcas no mercado que ele também vai ajudar que essa toxina, esse veneno se agregue no organismo. Mas nenhum desses cuidados, ele faz com que a gente deixe de levar ao médico para entender o que isso pode causar de sequelas ou ainda de que risco a vida ele vai ter. Uhum. Doutor, e como a gente vai saber se o nosso pet está com dor ou febre? Porque a gente já falou aqui ao longo do ano, qualquer coisa a gente sabe dizer, estou com dor de cabeça, né? Se você se sentir que está meio quente, você pega um termômetro, coloca
lá em você e você vai ver. Agora os termômetros digitais, né? Mais rápido que aqueles. Até porque os de mercúrio foram proibidos. Então, como a gente vai saber? Porque o pet não vai chegar perto de você e dizer, eu tô com dor, tô com febre. Como é que a gente vai saber? Quais são os sinais? A dor nos animais, eles tendem a ficar muito quietos, assim como a febre, a hipertermia, né? Então, a gente também pode, se o tutor tiver se ele souber usar o termômetro no animal, que é na região do ânus, isso é muito válido também. Já para identificar se é caso de febre. Dor, realmente, se for dor em membros, é mais fácil a identificação, porque eles tendem a claudicar, né? A não apoiar o membro que ele está sentindo dor. Mas quando a dor é mais generalizada, mais abdominal ou cabeça, ele tende a ficar mais quieto, mais restrito, ele não se movimenta com facilidade e o tutor vai logo observar que algo não está normal, não está bem nesse animalzinho. Então, isso, mais uma vez, é uma medida de emergência, precisa levá-lo ao diagnóstico para entender, para o veterinário entender se isso é uma dor, né? Se realmente é uma dor, o que é que está acontecendo com esse animal? No modo geral, eles tendem a ficar mais quietos, mais retraídos, mais quietos mesmo. E não se alimentam. Uhum. E agora eu vou falar um pouquinho de filhotes e de idosos também, né? Como é que a gente deve cuidar, doutora, de um filhote recém-chegado? Os filhotes, eles precisam ter um cuidado especial. Quando a gente fala primeiro em vacinação, como nós falamos aqui, em vermifugação, na prevenção básica desse filhotinho. A maioria dos filhotes, eles não podem tomar banho, não devem tomar banho, né? Pelo menos até o 2º, 3º mês, porque a gente sempre fala, os filhotes, eles não têm a termorregulação ainda corpórea bem desenvolvida. Então, logo no início, eles tendem a baixar muito a temperatura e isso às vezes influencia diretamente na imunidade. Por isso que a gente fala, filhote e banho, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Existem os banhos a secos aí no mercado, que é um produto que a gente passa no filhote, ele não molha, não dá o banho, né, de água. Banho de gato, né, André? Uhum. Aquela coisa rápida. E é esse cuidado. Esse filhote também não pode ser exposto na rua, nem em contato com outro animal que tenha acesso à rua. Porque os vírus, além do contato direto, eles têm um contato no ambiental também, né? Às vezes aquele animal doente passou ali na porta da sua casa e tem um vírus de acinomose que ele é aéreo, né? Não precisa ter contato direto. Então é importante que esse filhote esteja sempre em casa, nada de passeios até terminar o protocolo vacinal, que vai durar mais ou menos até o 4º mês de vida. Uhum. E quando meu pet idoso, doutora, pode começar a precisar de cuidados especiais? Como saber isso? Quando ele passa dos 7 anos, que já é um idoso, esse é o tempo de ter o cuidado, independente se ele apresenta sintoma, tá? Mas se esse pet ele começou a restringir a movimentação, ele não gosta mais de andar, ele não está subindo mais escadas, né? Ele não lhe acompanha mais, ele até quer lhe acompanhar em momentos, em passeadas, em caminhadas, mas não consegue mais, né? Ou quando esse pet ele não quer se alimentar, ele tem intolerância a comer ração, por exemplo, porque os dentes já estão com dificuldades também na deglutição, na mastigação, na verdade. Então, esses são momentos mais importantes e cruciais de procurar ajuda e entender em que estado o seu animalzinho está. Uhum. Então, doutora, existe como a gente falou aqui no começo, né? Existem rações hoje para todas as raças, portes, e também existe uma alimentação específica para cada faixa etária, né? Existe sim, para os idosos principalmente, a ração ela se quebra com mais facilidade, inclusive, né? A sênior, ele tem a raçãozinha ela é mais leve até, porque ela tem menos gordura, e ela se desprende, se desfaz rápido, então não precisa de muita movimentação na mandíbula, por exemplo. Uhum. É enriquecido com mais ômega 3 e 6, são fundamentais para o coração, para a imunidade, então são esses componentes que diferenciam aí as rações e da idade deles. Tá. Ana Lúcia de Santana de Paranaíba diz assim, doutora, posso dar ração misturada com leite para o meu cão idoso? Não pode, não deve, especialmente não é o leite que vai retirar, por exemplo, o cálcio necessário para esse cão idoso. Você pode simplesmente misturar com água, né? Amolecer essa ração com água, desde que seja uma ração de qualidade, que ela tenha substâncias, né? E essa água sirva só para amolecer. Logo depois dessa ração amolecer, você precisa oferecer imediatamente ao seu animalzinho. Não pode guardar esse alimento
para depois, porque ela vai fermentar e vai fazer mal para ele. Então, a solução e uma das opções é você misturar com água simplesmente, não use leite. Tá respondido aí. Outra pergunta aqui, doutora, sobre mitos e verdades, né? Agora, é verdade que, por exemplo, os cães só enxergam em preto e branco? É mentira, né? Os cães, ele tem 2 janelas de cones que a gente chama, né? E eles conseguem enxergar, especialmente, eles não conseguem enxergar o vermelho e o verde, né? Eles não distinguem muito, mas o amarelo, o cinza, eles conseguem sim identificar, né? E o azul também é muito claro para eles. Esses animais que, por exemplo, caçam com mais facilidade, cães, né, de caça, eles costumam ver como se fosse um acinzentado, porque eles veem muito mais a movimentação do que a cor em si. É por isso que criou-se esse mito de dizer que o cão enxerga preto e branco, né? Porque originalmente isso acontecia, mas eles foram ao longo da criação dos animais se adaptando a isso até para poder sobreviverem, né? Identificarem caça, como por exemplo, gatos principalmente, a ter uma visão mais desenvolvida e mais apurada. Mas eles não enxergam só preto e branco, não. Gatos sempre caem de pé, é verdade? Não é também verdade. Claro que a maioria dos gatos, eles tendem a cair de pé, eles são ágeis, pela agilidade dele. Mas vai existir algumas limitações, inclusive dores articulares, dores em coluna, né? E até o próprio comportamento daquele gato, de não ser ativo, de ser um gato muito mais domesticado, né? Que eles podem caírem, né? E não exatamente estarem preparados para o pulo. Por isso que é importante, existir muitos acidentes domésticos com gatos, porque eles não conseguiram cair na posição correta, tá? Castração deixa os pets obesos, é mito ou é verdade? A castração em si, ela não vai causar isso. O que vai terminar causando é que, por exemplo, quando há diminuição dos hormônios, né, com esses animais, o que é que eles vão fazer? Eles tendem a ficar mais quietos, né? Causar mais uma sonolência, uma sensação de que, agora eu tô cansado. Mas o que é que a gente pode fazer? Mudar a alimentação desse animalzinho para que ele consiga ficar mais ativo, melhorar essa quantidade de ração. Em vez de você alimentar esse animalzinho uma vez ao dia, né? Ele precisa comer 3 vezes ao dia, para você fracionar e deixá-lo com mais disponibilidade, mais disponível para um passeio, estimular os hábitos regulares, porque eu conheço muitos animais que são castrados que não engordaram dessa forma. Então vai depender muito também de metabolismo individual, mas isso não é uma regra. Tá, o Ronaldo, técnico de relógio, ele diz assim: boa tarde, os cachorros conhecem o cheiro dos donos? Muito, e eles têm um faro extremamente aguçados, né? Alguns animais, eles tendem a diminuir a audição, por exemplo, ao longo dos anos, e eles vão se readaptando ao faro, então ao cheiro. É muito característico e importante, tanto em cães, maior quantidade do que gatos, mas eles reconhecem a maioria dos animais pelo cheiro, pela movimentação também, mas muito mais pelo faro, pelo cheiro. Doutora, sobre cuidados especiais, eu preciso escovar os dentes do meu pet? Outra coisa muito importante é que desde filhote, que a gente poderia ter falado sobre isso antes, é que a gente precisa adaptar esse animal, seja um cão, seja gato, à escovação. Isso faz fazer com que você gere um vínculo com ele, uma confiança, e ele vai entender, porque quem tem animais adultos que nunca escovaram os dentes sabe o quanto difícil é essa tarefa, né? Porque não teve esse hábito. Mas se você não teve esse hábito quanto filhote, tudo bem, não está nada perdido. Você pode começar oferecendo petiscos, com escovas chamadas dedeiras, né? Ajudar nessa escovação. Não precisa no primeiro dia você já ir escovando o dedo dele. Vai aos poucos, para ele conhecer o gosto da pasta. Passa uma semana experimentando isso. E aos poucos você vai fazendo isso. Mas é importantíssimo para evitar as placas e os cálculos, placas bacterianas, né? Tártaros, muito comum, especialmente nos idosos. Mas, enfim, eu vejo muito animais jovens com 2, 3 anos com a boca já extremamente comprometida. Então é muito importante a escovação. Como cuidar do pelo do meu cão e gato, doutora? Eles precisam, no mínimo, ter uma escovação, no mínimo uma vez por semana. Para quê? Para remoção desse pelo morto, que às vezes fica.
para a renovação do novo pelo e até mesmo para a saúde da pele. Então, esses animaizinhos que não vão, por exemplo, para o pet shop toda semana, vocês podem optar por escovar em casa, eles tendo pelo longo ou não, pelo curto especialmente, para evitar quedas, né? E ajudar na nova, porque existe a troca de pelos, né? A gente sabe que tem períodos de algumas raças que eles trocam esse pelo, especialmente cães de raça de pelo curto. Então, você escovar com regularidade e com frequência ajuda muito na saúde da pele e dos pelos. Tá, Cláudia Santana de Satuba, um abraço para você, Cláudia, obrigado pela audiência. Ela disse assim: doutora, nesse calor fico com dó dos meus bichos e dou banho neles diariamente, sem contar que fico trocando sempre a água deles, sendo água gelada. É certo? Eu estou prejudicando eles? A gente vai tentar resolver, cobrir um santo e descobrir outro, né? Cobrir um santo e descobrir outro. Então, assim, a gente não pode retirar essa proteção que a pele dos animais tem diariamente. É claro que você pode molhar as patas, ajudar. Agora, se você der o banho completamente nele, você vai estar desprotegendo, deixando aquela pele mais sensível para receber algumas bactérias e fungos que comumente já estão naquele animalzinho. Então, a alternativa realmente é a hidratação. E você pode molhar os coxins, porque até nessa questão de você molhar e deixar úmido, é importante você pensar em algumas doenças de pele que isso pode ocasionar, né? Mas como alternativa é retirar, se for cães de pelos longos, né? Diminuir essa pelagem também vai ajudar nessa questão. Mas lembrando que os cães eles já têm uma adaptação muito boa, mesmo com pelagens longas, de conviver com o calor. Basta a gente tentar verificar a hidratação dele, colocá-los na sombra, que isso já vai ser uma ajuda muito boa. Perfeito, muito bem. Quero agradecer, doutora, por ter vindo. A gente está no final aqui do programa, né? Agradecer pela parceria. Amanhã tem Spa Day Cat, não tem na unidade? Tem, todas as quartas-feiras na Baixa Grande. Amanhã é o seguinte, é um banho especial que você vai levar o seu gatinho, sua gatinha lá na unidade Baixa Grande, fica ali na Rua Expedicionários Brasileiros, a loja 24 horas. Lá tem um banho relaxante com feromônios, né? E eles são separados, tá, dos cães, para que eles não venham a se estressar. O telefone da Bicho de Patas é o 98865-0800. Além do banho amanhã, que você vai levar seu gato, sua gatinha para lá, você vai encontrar rações para todas as idades, para todas as raças, vacinas, remédios, consultas, tá? Com as mais diversas especialidades da clínica da medicina veterinária. Tá? Quero aproveitar esse espaço, doutora, para lhe agradecer por essa parceria, por essa confiança que a gente já tem há 3 anos aqui, que renova-se para a 12ª temporada do Saúde em Foco, que inicia agora no próximo ano, e desejando todas as bênçãos possíveis e imagináveis, que Deus cubra de bênçãos a sua vida, a sua empresa, a sua família, seus funcionários, os seus negócios, e que venham muitos programas que a gente possa orientar a população aqui como cuidar bem e cuidar melhor daqueles que só têm carinho e amor para dar para a gente. Muito obrigado por tudo. Obrigado, André. Obrigado a esse programa assim tão fantástico. Eu espero ter contribuído, né, de alguma forma, para todos os tutores que estão em casa, passando um pouco das informações do dia a dia para os seus pets. Tudo isso com um objetivo, né? Sempre dar qualidade de vida, saber e informar que a prevenção é sempre a melhor saída, né? Principalmente pela saúde e pelo bem-estar dos nossos melhores amigos, né? Que são animais que vivem em contato conosco todos os dias, e isso é muito gratificante. Eu agradeço de coração esse espaço, a oportunidade, e em nome de todos da Bicho de Patas, desejar para todos, né, um abençoado e próspero Natal e feliz Ano Novo. Perfeito, muito obrigado. Amanhã, gente, nós vamos ter aqui a enfermeira Luíse Maria, da clínica Procriança, e o tema é urgência e emergência pediátrica e prioridade no atendimento. Tá? A clínica Procriança é uma das nossas parceiras agora para o ano de 2025, e a enfermeira Luíse Maria vai estar com a gente falando sobre esse tema: urgência e emergência pediátrica e prioridade no atendimento, tá certo? Desejo a todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio